Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Deus que nós estamos estreando uma TV nova aqui, então aí tem os ajustes do programa ao vivo, é assim mesmo, né? É igual à vida real, tem os tropeços, tem os acertos, tem os erros. Muito bem, nós estamos recomeçando, finalizando, na verdade, a série, né, de sindicalismo e formação. Nós já trouxemos vários dirigentes que falaram sobre esse tema nas suas centrais sindicais e nas entidades demais onde atuam. Há tempos que eu queria que o Sebastião, o Tchãozinho, meu amigo, viesse falar sobre esse assunto, que ele domina, ele é professor, é jornalista, é consultor, é diretor de formação sindical e qualificação profissional da nova Central Sindical de Trabalhadores, então tem todas as qualidades e habilidades para falar sobre esse assunto. Mineiro Sebastião Soares, obrigado por você ter vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui no Repórter Sindical e cumprimentar pelo aniversário, cumprimentar pelo trabalho que você faz. Efetivamente é o único que eu conheço, né, no Brasil, é a única agência que sobrevive, se mantém e efetivamente como centro de formação do movimento sindical. Então, por isso, o meu respeito e os meus parabéns. Obrigado, Sebastião. Você é que nos honra com a sua presença. Eu te conheço, seu testemunho da sua seriedade e da qualidade política que você traz com o seu conhecimento, com os seus compromissos para dentro do movimento sindical. Temos, como sempre, né, a presença da Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, que nos auxilia aqui na condução do programa, encaminha as perguntas, as participações, os questionamentos. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você. Boa noite, Sebastião. Obrigado por sua presença. E boa noite a você, internauta, telespectador, que nos acompanha em mais o Repórter Sindical na web. Mande suas perguntas, a gente está aqui para recebê-las através do nosso WhatsApp, Facebook. O número do WhatsApp é 942709363. Lembrando que é São Paulo, 011 942709363. Temos também o e-mail tv@agenciasindical.com.br ou pelo Facebook, estamos ao vivo, você pode enviar sua pergunta e participar aqui com a gente. A quem já enviou, muito obrigada. Muito bem, Sebastião Soares, professor, jornalista, escritor, consultor, também preside a Agência Social, é um homem ligado às questões do ambientalismo, mas não é acochato não, tá? Conhece muito sobre o Cerrado, tem até um livro, um belo livro publicado sobre os Cerrados. Por que é importante a formação sindical? E o que ganha o dirigente, o que ganham os trabalhadores e o que ganha a sociedade com o dirigente qualificado, Sebastião? A verdade é que o movimento sindical não usa tanto quanto é necessária essa ferramenta da educação sindical. Eu até trabalho mais com essa concepção de educação sindical, até mesmo num conceito provocativo, porque o conceito histórico é formação sindical. Mas a minha defesa é que seja um processo de educação sindical. Sim. A formação, você faz um evento, faz uma atividade, faz um curso. Tá? A educação, ela tem um caráter de permanência. A educação, ela tem um caráter de continuidade, porque ela é fundamental para que os dirigentes sindicais, para que os militantes sindicais, os estudiosos do movimento sindical possam entender a dinâmica das relações de trabalho. Tá. Especialmente nesse momento, nós estamos atravessando no Brasil agora, entre outros instrumentos, eu atribuo à formação sindical e à comunicação os elementos chaves, fundamentais para o enfrentamento desse processo de desmonte destrutivo que estamos vivendo agora em nosso país. Sebastião Soares, você participou hoje, se não me engano, de um evento, de uma jornada no DIEESE, na região central de São Paulo, em que os sindicalistas, claro que ali com o suporte dos técnicos do DIEESE, economistas, etc., trataram de formas de resistência às maldades da reforma trabalhista. Ir a um evento desse também é um evento de formação e de aprendizado, claro, de educação política, não é isso? Claro. E como é que foi lá? O que se encaminhou? Olha, eu tive lá rápido, porque eu tinha outra atividade, mas a questão é o seguinte, houve um princípio, né, de desajuste nas centrais, quando daquela reunião com o Michel Temer. Certo. A Nova Central, CTB, Nova Central, CUT, CSB não foram.
E chegou-se até a duvidar da capacidade das centrais de construir uma unidade, tendo em vista que havia esse desentendimento, se fala ou não com o Temer. Tá. Me lembrou até um tempo, no momento secundarista, no enfrentamento à ditadura militar, no governo Costa e Silva. O governo Costa e Silva chamou para uma conversa, no momento sindical. E aí, diálogo ou não diálogo? Foi uma guerra, isso pegou a UNE, a UBS, tal. Eu lembro que o Zé Disseu, na época, era um defensor do diálogo. Olha. E a gente do lado de cá, meio intransigente, não diálogo. Então nós estamos vivendo algo similar no momento sindical. Diálogo ou não diálogo com o governo golpista. E você defende o quê? Eu defendo o diálogo. Tá. Defendo o diálogo desde que seja de forma unitária. Aí eu acompanho a posição do nosso presidente, da Nova Central, Zé Calixto Ramos, de que não participe em reuniões isoladas com o governo. Tá. Ele participa com o conjunto das centrais sindicais, pela lei, consideradas representativas, as 6 centrais sindicais. Correto. E hoje o que houve foi o seguinte, é justamente de que as centrais possam pautar atividades, possam pautar movimentos, eventos, no sentido de alterar essa realidade após a Lei 13.467 da Reforma Trabalhista. A verdade é o seguinte, é que algumas frentes têm que ser enfrentadas nessa luta. Uma delas, sem a menor dúvida, a frente jurídica. Tá. Ela é uma frente fundamental. A frente jurídica, inclusive, se você observar o artigo 8º da Constituição, salvo engano, inciso 3, ele fala da contribuição confederativa. Acho que é o 4, se não me engano. 4. Fala da contribuição confederativa. Fala da contribuição confederativa para custear o sistema sindical, sim, o sistema confederativo, independente da outra contribuição prevista em lei. Tá. A reforma trabalhista do Temer acabou com essa chamada da contribuição prevista em lei, que era a contribuição do sindical prevista na CLT. Mas não na Constituição. Mas não na Constituição. Perfeito. Então a contribuição confederativa permanece válida. Ela só não foi aplicada porque o Supremo entendeu que aplicando a contribuição confederativa e a contribuição sindical simultaneamente, haveria 2 impostos. 2 impostos. Então, com isso, o Supremo barrou. Ora, se já não existe mais a contribuição prevista em lei, o que prevalece é a contribuição confederativa. Perfeito, perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que é uma frente jurídica extremamente importante de que a contribuição confederativa pode ser aplicada plenamente, porque é um instituto constitucional, não foi revogado, não foi desmontado, e eu acredito que o movimento sindical deve encaminhar juridicamente para uma solução de resgatar a contribuição confederativa. E você entende que há no movimento sindical uma convergência suficiente para tocar esse tema, ou ainda tem nhenhenhen? Há algum nhenhenhen, porque espera-se o que virá com a MP corretiva do Temer. Bom, coisa boa não virá. Com certeza. Então, há a expectativa, como é que vai ser a contribuição negocial que se tenta implantar através dessa medida provisória, mas eu acredito o seguinte, antes de esperar uma ajuda do governo, uma boa vontade do governo, há um instrumento constitucional, legal, legítimo, por que não lutar por ele? Perfeito. Por que colocar no centro regulamentação da contribuição confederativa? Nada impede nesse momento. Quem primeiro me chamou a atenção sobre esse aspecto, eu lembro que acho que é o inciso 4º, estou citando de cabeça, me pode estar errado, foi João Guilherme Vargas Neto. Ele falou, tem uma luz aí que sim, pode ser essa. Né? Eu quero depois falar com o doutor Hélio Gerardi, que é um advogado muito ativo, você conhece o Hélio? Grande pessoa. E conhece pra caramba essa parte e tal. Ver o que o Hélio está pensando amanhã, eu quero ver se eu consigo ligar para ele. Aliás, Santista ganhou 4-2 ontem, viu, Hélio, tá? Ganhamos, mas não levou, mas ganhamos pelo menos, né? Saudações aos palmeirenses também aqui. Do Flamengo. E ver o que o Hélio está pensando sobre essa questão da regulamentação. Outro aspecto da confederativa. Agora eu vou fazer uma observação aqui. Teve muito amigo da onça que trabalhou contra. Sim. Achando assim, mas se esse artigo for regulamentado, se a gente garantir, fortalece o sistema confederativo, eu pergunto, e daí? Se fortalece uma entidade sindical, qual é o problema? Pois então. Não é? Ô Sebastião, o sistema confederativo não foi revogado. Claro que não. Ele está vigente. Por que não fortalecê-lo? Está na Constituição, na Carta Magna. É o que o Hercules Correia falava, às vezes, que o pessoal só sabe jogar na tática burra dos zagueiros de impedimento. Pois é. Só sabe jogar fazendo impedimento o tempo todo. Não sabe outra tática do zagueiro. Então, mano, você é o que mais é confederativo?
O sistema confederativo é plenamente legal, é o sistema vigente da Organização Sindical Brasileira. Ele não foi revogado. Agora, Sebastião, voltando aqui à questão da formação. Antes de vir para o programa, eu fico guardando o jornal velho, às vezes em casa lá, dou uma descansada à tarde e pego os jornais. Eu estava lendo uma matéria da Folha, acho que já tem uns 10 dias, um domingo, ou mais então, uns 14 dias, em que a Folha fala do Sistema S, quanto arrecada, tem arrecadação direta, e tem lá as coisas, os aspectos, as particularidades do Sistema S. E quando houve o representante patronal, sabe o que ele disse? O Sistema S é indispensável para a formação da mão de obra brasileira. Então, a formação para o patronato é a formação do operário, do trabalhador, da qualificação da mão de obra, o que é absolutamente correto e legítimo. Como é que nós vamos fazer formação sindical sem recursos? Não é verdade? Então, por isso também que é importante garantir fontes de custeio para poder investir na educação continuada dos dirigentes sindicais e na formação, não é? Perfeito. Esse Franzinho, é exatamente um dos gargalos mais trágicos da formação sindical. Porque ela entra no orçamento das entidades sindicais, mas nem sempre entra como prioridade estratégica. Tá. Ela entra como prioridade parcial. Em caso de uma dificuldade, de um problema, onde é que corta? Vamos cortar na formação, vamos cortar na comunicação. Então, muitas vezes, né, crises como esta, a formação paga um preço. Porque seminários são cancelados, cursos são adiados, eventos são desmontados. A gente sabe que é uma necessidade interna do ponto de vista de caixa das entidades. Sim, sim. Mas sem condições materiais, não há formação. Então, a entidade sindical que pretende investir na formação dos seus dirigentes, dos seus quadros, deve ter uma destinação orçamentária específica para isso e considerar a formação sindical como prioridade estratégica irrevogável. Perfeito. Porque ela é o centro onde hoje os sindicatos mais acumulam. Eu falo isso que eu rodo o Brasil todo, mas informação. Onde há mais demanda, que os sindicatos buscam, que a base busca, é justamente a formação. Havendo um trabalho de formação de caráter nacional, não diria só para a Nova Central, nós temos isso como prioridade, mas para as demais entidades sindicais, eu acredito que é possível um salto de qualidade, tanto na concepção política, quanto na prática dos dirigentes sindicais. Perfeito. Vou pedir licença ao Sebastião um instantinho para a gente chamar o Fala Diap. O Sebastião, ele tem, como filósofo, ele é estudioso do Sartre, né, do Jean Paul Sartre, o grande filósofo contemporâneo, filósofo da liberdade, homem que dizia: a existência precede a essência. Não diz só isso, que é a vulgarização do pensamento do Sartre. Né? Vamos lá chamar o Toninho, Antônio Augusto de Queiroz, nosso correspondente, ó, que valoroso correspondente do DIAP. Vamos lá? Olá, Franzinho. Aqui é Toninho do DIAP em Brasília, fazendo uma rápida avaliação das frentes de luta, de resistência em relação à Lei 13.467 de 2007, a Lei da Reforma Trabalhista. Os trabalhadores precisam se organizar e suas lideranças para desenvolver 3 eixos de resistência. Um no campo institucional, já que vai ser reaberto esse debate com o envio de uma nova MP, tratando de alguns pontos dessa reforma trabalhista, né? Então, atuar fortemente junto ao Congresso e ao governo no sentido de amenizar os efeitos mais perversos dessa lei. No campo jurídico, a orientação tem sido no sentido de priorizar a justiça do trabalho, que é mais sensível aos pleitos dos trabalhadores do que ir direto ao Supremo Tribunal Federal com ação direta de constitucionalidade. Tem que construir uma jurisprudência na área mais sensível, que é a justiça do trabalho, e só depois o Supremo analisar esse tema. E, por fim, a frente sindical, que é a mais autêntica, a mais representativa e na qual as lideranças sindicais podem desenvolver um papel com uma correlação de forças mais favorável de apoio dos trabalhadores. E aí, nesse campo, deve-se investir fortemente na área de formação, deve-se atuar fortemente no esclarecimento dos efeitos negativos dessa lei para enfrentá-los e derrotá-la. E, finalmente, trabalhar fortemente na perspectiva de ampliar as fontes de financiamento das entidades, com massivas campanhas de filiação e o esclarecimento de que, se o trabalhador e o seu sindicato não defender os seus interesses, não vai ser o mercado que fará. Aliás,
Com a mudança de governo recente, o que aconteceu é que o mercado se apropriou da agenda governamental e a investida será cada vez maior sobre os direitos dos trabalhadores. E por isso, eles precisam se organizar em torno de suas entidades de classe, sindicatos, federações, confederações e centrais, e fazer essa luta da forma mais unitária possível. Um grande abraço e até a próxima. Eu registro aqui no meu celular a participação do Amaury Rodrigues, dirigente sindical dos Vigilantes de Guarulhos, meu amigo, dileto amigo desde os anos 80. Um abraço, Amaury, obrigado pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. Já vamos passar direto aos nossos telespectadores, internautas e pessoas que nos acompanham também pelo Facebook, Ariane. Mandar as perguntas aqui para o Sebastião. Fazer uma rodada de perguntas, pode ser? Pode. Vamos lá. Primeira pergunta do Luiz Gonçalves, o Luizinho, presidente da Nova Central São Paulo, também mandou sua pergunta hoje à tarde. Companheiro Sebastião, a Lei 13.429 de 2017, recém-sancionada pelo ilegítimo golpista Temeroso, tem em seu conteúdo um cardápio de contratos temporário e precário. Mas as grandes empresas de comunicação de massa dizem na propaganda governista que nada muda, que os direitos permanecem, ou seja, pergunto, muda ou não muda? Perdemos ou não perdemos nossos direitos e depois dessa reforma, ainda é preciso liquidar com a aposentadoria? Muito boa a pergunta do Luizinho, hein? Um abraço, hein, Luiz? Excelente pergunta. Luizinho, muito obrigado e parabenizá-lo pela sua luta. Bravo, companheiro, camarada da Nova Central. Meu amigo especial. Muda, Luizinho. Foram 117 mudanças, das quais algumas são desastrosas. A questão da negociação coletiva entre empregado e patrão. Isso é piada internacional. Isso é galhofa. Isso não existe no direito do trabalho. A outra questão, a própria contribuição sindical, o fim da contribuição sindical, isso é o desmonte do custeio. E sabe por que fizeram isso? Um ardil simples. Isso veio desde a preparação do golpe. Tá. Quando eles viram que se não tirar o custeio da contribuição sindical, o custeio do movimento sindical, as entidades sindicais vão poder participar das campanhas eleitorais em melhores condições que a direita. Sim. Porque com o fim do financiamento privado da campanha, eles entendem que o movimento sindical tem melhores condições de organizar campanhas políticas. Então, o Roberto Brant, quando escreveu aquele documento, Uma Ponte para o Futuro, que foi publicado em nome do Instituto Ulisses Guimarães, e que os membros do Instituto Ulisses Guimarães só souberam o documento depois foi publicado. O Roberto Brant é aquele mineiro de triste memória, né? Aquele mineiro lá do Mensalão Tucano de Minas Gerais e tal. Sim. Ele foi o autor do documento. E nesse documento, a perspectiva de mobilização era criar uma comoção nacional, ganhar os meios de imprensa, colocar a gente na rua, bancar o povo na rua, o que não é novidade nenhuma. E a questão de desmontar o custeio das entidades sindicais. Essa é uma aposta, por isso que eu não acredito em medida provisória que possa recuperar o custeio. Porque vai ter muita dificuldade do tema negociar isso com a base dele. Sim. Porque a base apoiou o golpe, entre outras coisas, para desmontar o movimento sindical. E o fim da contribuição sindical, Luizinho, é justamente uma das perdas fundamentais que nós tivemos. E a perda central que eu vejo também é o desmonte da justiça do trabalho. Tá, é grave, gravíssimo. É gravíssimo. E daí eu vejo o seguinte, que nessa situação que está, como vai ficar a justiça do trabalho? As questões nossas vão para a justiça comum? Se é assim, eu acho que nós devíamos inundar a justiça comum com milhões de ações. Claro, claro. Quer dizer, parar a justiça do Brasil, que são milhões e milhões e milhões de ações, já que mudou a regra, nós vamos pela nova regra. E a justiça não tem condições, a justiça brasileira não tem condições de atender o que a justiça do trabalho atendia. Então, lamentavelmente, nós perdemos. E aí, assim, eu até escrevi um artigo sobre que as pessoas diziam, nós somos traídos. Não, eu não me sinto traído por Anastasia, eu não me sinto traído por essa claro que não. De forma alguma, nós somos derrotados. Sim, claro, quer dizer, claro. E reconhecendo a derrota, mas reconhecendo a nossa capacidade de mantermos de pé, de mantermos altivos e continuarmos a luta, porque pancadas maiores nós já recebemos. Nós vamos sair dessa, com coragem, com otimismo e com esperança. E os dirigentes, sobretudo os dirigentes da alta cúpula, não sei se existe cúpula baixa, mas da altíssima cúpula, os dirigentes precisam ter serenidade, precisam ter responsabilidade, senso coletivo e fazer um empenho
efetivo de construir a nossa unidade. A unidade das centrais sindicais, das confederações, das federações e dos sindicatos, as intersindicais regionais passam a ter um papel muito importante na denúncia da reforma trabalhista, na defesa e na resistência à sua efetivação selvagem. Então, eu queria fazer esse comentário porque vai ao encontro aqui do que vem dizendo, acabou de dizer o Sebastião. Eu queria ver se com a nossa Ariane se temos uma outra pergunta para estimular aqui a participação dos telespectadores. Temos ou não? Senão eu toco aqui. Temos, vamos fazer a pergunta agora do Marcos Verlaine, que é jornalista e analista político, que também vai na mesma linha, né? Ele diz assim, diante desta tão profunda e extensa reforma que provocou aí a reforma trabalhista nas relações do trabalho, o que será preciso fazer para confrontar a situação? O que a nova central pensa em fazer para enfrentar? Muito bem. Aliás, já está fazendo, né? Já está fazendo. Primeiro, até reforçando o que o Franzinho falou, nós defendemos a necessidade da unidade. A unidade na ação, não uma ação imediata, mas é o momento das centrais sindicais. E aí é o seguinte, não é uma unidade só nas cúpulas. Quer dizer, essa unidade tem que descer até as bases. Sim. Os sindicatos, as federações, atividades conjuntas das federações, não ficar só nas centrais, para que isso possa espraiar, como dizem os gaúchos. Mas, na verdade, a unidade, atuação no espaço jurídico, que eu havia falado, atuação no espaço sindical, sim, que é de colocar o movimento em ação, com atividades, com mobilizações, pressão, atividade política, permanente, institucional, no Congresso, nas assembleias, nos estádios dos deputados, e ação de luta de bases. Nesse momento, a gente ainda tem muita representação sindical que ainda não se deu conta do que aconteceu com a reforma. Sim. Quer dizer, há uma informação centrada muito na questão da contribuição sindical, do fim da contribuição sindical, e eu acredito que há uma certa descaso com o conteúdo inteiro, teor, diria, da reforma trabalhista, que vai muito mais além do que o fim da contribuição sindical. Sim. É muito mais grave. Então, esse trabalho na base, de educar a base, de conscientizar os sindicatos de base. Olha, a partir de agora, quem não se atentar que tem que fazer associado, não vai ter condições de sobreviver. Nesse sentido, a reforma é até pedagógica, que os sindicatos que tiverem um grande número de associados, que tiverem efetiva representatividade, esses terão melhores condições de sobreviver na crise. Então, portanto, trabalho de base e trazer novos associados é a questão central para que a gente se fortaleça e possa enfrentar a situação que aí está. Aliás, na agência sindical, não tem bola de cristal, não queremos ser aqui ser sabichões, mas quando a reforma veio, se efetivou, etc., e com ataque, desmonte da CLT e ataque ao custeio, nós lançamos lá na agência, dentro das nossas modestíssimas possibilidades, um apelo ao movimento sindical para que iniciasse uma urgente campanha de sindicalização. E acho, viu, Sebastião, eu vou até te fazer essa proposta, que as centrais poderiam produzir umas 2 ou 3 peças unitárias de sindicalização, vídeos, esses teaser pela internet, uma peça gráfica bem elaborada, porque isso iria ajudar no sentido da sindicalização. Eu estava em Guarulhos segunda-feira, numa reunião com o Magre e a diretoria dos sindicatos metalúrgicos. E eu fiz lá um comentário dizendo o seguinte: a nossa força está na base. Nós temos, neste momento, que nos apoiar em quem é forte. E quem é forte agora é a base. Porque o trabalhador está lá, o trabalhador, ele organicamente constituído dentro de uma fábrica, ele tem tarefas, ele tem horário, ele tem, ou seja, ele não é um bando, ele é um povo, e precisaríamos chegar nesse trabalhador e dizer o seguinte: agora é a hora de você procurar o seu sindicato. Nunca na sua vida você precisou tanto da sua entidade de classe. Então, uma campanha de sindicalização eu considero um dos caminhos já apontados aqui na resposta do Sebastião à pergunta feita pelo Marcos Verlaine. Sebastião, mais uma vez eu peço licença para passar uma reportagem, reunião das centrais sindicais na Força Sindical. Vamos à matéria e voltamos já com Sebastião Soares, meu amigo, dirigente nacional, fundador, né, da Nova Central Sindical. Eu me lembro que no dia da fundação da Nova Central, lá naquele congresso grande, o Sebastião era um dos encarregados de fazer a carta de princípios, o manifesto, etc, etc. Diretor de formação sindical e qualificação profissional da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, presidente da agência social.
Depois eu vou pedir que ele fale um minutinho também sobre o que é a agência social. Vamos chamar a reportagem, Edu? Podemos ir lá? As centrais Força Sindical, Nova Central, CSB, UGT e CTB estiveram reunidas na segunda-feira, dia 24, na sede da Força em São Paulo. O encontro serviu para avaliar as ações contra a nova lei trabalhista e o encontro com Michel Temer no dia 20. Para os dirigentes, é preciso que todas as centrais falem a mesma língua num pensamento e projeto único. A ideia nossa é alinhavar propostas de unidade. Essas propostas de unidade vão de encontro ao debate que estamos fazendo com o governo. Como reverter a questão da medida provisória naqueles pontos que nós achamos que são fundamentais reverter, porque há perda de direitos. Mais do que isso, fortalecer o sindicato como instituição dos trabalhadores. Para isso tem que ter o quê? Tem que ter presença no local do trabalho, através dos comitês que estão sendo propostos, e também ter o financiamento de todos os trabalhadores que são beneficiados pelas convenções coletivas e acordos de locais de trabalho. As mudanças que têm sido feitas são mudanças que prejudicam demais o trabalhador e facilitam a vida do empresário, do grande capital. Mas nós temos uma história de luta e uma história principalmente de conquistas. E não vai ser agora que a gente possa ter um retrocesso que nós vamos nos acoelhar, né? Não, pelo contrário, agora é a hora da unidade e discutir cada vez mais que mais importante é o todo do que a parte. Olha, nós vamos tentar construir uma agenda unitária das centrais sindicais e negociar no Congresso Nacional em outras esferas para preservar direitos mínimos dos trabalhadores. A CNTB sempre defendeu a contribuição sindical, a unicidade, a CLT, e nós somos radicalmente contra a aprovação da reforma. Com a aprovação, nós estamos numa correlação de força difícil no cenário adverso e nós estamos procurando aglutinar o conjunto das centrais sindicais na defesa de medidas mínimas que garantam direitos básicos dos trabalhadores e também a sustentação material dos sindicatos. Tem a questão do custeio sindical. Quer dizer, nós não podemos, de uma hora para outra, né, extinguir um recurso que já faz parte do orçamento de cada entidade sindical. E esperar que, na época de uma convenção coletiva, vá discutir com a categoria profissional. Isso tem que haver, pelo menos, um prazo para você poder se recompor, né? Quer dizer, aquela história do plano B, né? O governo tem o plano A, B, C, D, o abecedário todo, agora mesmo. Faltou dinheiro, aumenta imposto. E o nosso é o contrário, retira o que nós temos. Não está correto. Quer dizer, isso seria uma crueldade que estão fazendo com o movimento sindical. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, encerrando a série Sindicalismo e Formação com Sebastião Soares, professor, jornalista e consultor, diretor da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, um dos seus fundadores. Sebastião, eu presto muita atenção em qualquer dirigente que fala, mas especialmente no que fala um camarada chamado Calixto. O Calixto coloca as palavras no lugar, no tom correto, e olha que observação inteligente que ele fez. O governo, ao admitir problemas de caixa, criou um imposto. E para a gente ele corta o imposto sindical. Qual é a lógica? Não é? A lógica é enfraquecer o movimento sindical para que ele não possa ter munição para travar as lutas políticas. Sebastião, eu queria falar um pouco aqui da forma dos cursos de formação, né, que a Nova Central realiza no Brasil inteiro. Vocês fazem curso de um dia, de 2 dias, de uma semana, no ambiente fechado, no ambiente aberto, com apostila, tem material de apoio. Vocês usam, por exemplo, fazer teleconferência, fazer curso à distância. Como é que isso é feito na Central? Nós tivemos um programa nacional de formação ano passado e também a prática fica muito em função da realidade de cada regional. Entendi. Porque muitas vezes um programa de formação que se você tem para São Paulo, ou programa de formação
que você tem para uma categoria, ele é específico daquela categoria. Sim. Então, cada programa de formação, cada projeto de formação, ele é estruturado em função da realidade local, em função das condições específicas de cada categoria. Sim. Então, a gente tem demandas, por exemplo, no interior do Piauí, demandas que chegam a doer de a gente passar mal, que são demandas básicas, demandas mínimas que não são atendidas. E outras categorias são demandas já num plano mais elevado. Algumas categorias lutam, por exemplo, até ganhar salário mínimo. Professores do Nordeste, porque recebem lá um piso salarial, mais uma complementação, para chegar no salário mínimo. Mas o salário real, o salário base, não é o salário mínimo. Então nós temos reivindicações que vão desde que a reivindicação por ganhar salário mínimo, por receber salário mínimo, até outras reivindicações que já envolve situações onde as categorias acumularam mais conquistas, acumularam mais espaço. Então a formação ela tem que ser adequada à realidade concreta de cada categoria, especialmente de cada região. Por exemplo, como é que você faz formação no Amazonas, onde nós temos lá dirigentes sindicais que para fazer uma assembleia anda 3 dias de barco, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então a formação tem que inclusive se adequar a essas realidades. Sim. Então, portanto, a formação por isso que ela é um processo educativo. Por isso tem que ser entendida como educação. Ela tem que ser construída enquanto sistema. Um sistema permanente que abarca todas as contradições, que possa trazer uma síntese, uma leitura, uma explicação do mundo atual e propor alternativas de ação frente a esse mundo que a leitura, o estudo, o conhecimento, a pesquisa nos permite identificar. Sebastião, vamos supor que vocês promovam um curso no interior lá de Goiás, né, na cidade média lá de Goiás. Aí vão comerciário, vão bancário, vão trabalhadores rurais, sei lá, eventualmente metalúrgicos, reúne lá 30, 40 pessoas, faz o curso. A entidade, a Nova Central, propicia o curso. Existe porque tem o antes, durante e o depois. E o depois do curso? Existe um monitoramento? Esse pessoal que talvez tenha se destacado é chamado para fazer cursos, digamos, mais ambiciosos, cursos de maior duração, até para formar quadros. Vocês já chegaram nesse estágio ou ainda não? Estamos avançando para isso, porque é o momento do acompanhamento. Existe o momento da avaliação. Como foi o curso, qual foi o seu resultado, o que ele significou para as pessoas que participaram. Mas e o que vai ser daquelas pessoas que participaram do curso? Vai participar só daquele evento, depois desaparece, não tem contato mais. O que a gente vê nos programas de formação tem muito disso. A pessoa participa de um programa, participa de um projeto, participa de um evento e depois, daí 2 anos, 3 anos, volta a participar de outro evento. Então isso aí acaba não tendo o resultado objetivo de conscientizar a pessoa, de modificar a compreensão da pessoa para a realidade. Por isso é necessário acompanhamento. Então você tem no acompanhamento a questão da autoformação, os textos para estudar, os vídeos que são recomendados, o conhecimento prático de pesquisas da sua realidade, da sua categoria. Então tudo isso faz parte de um processo de acompanhamento que eu acredito que agora nós podemos desenvolver de forma mais qualificada e de forma mais efetiva dentro da Nova Central. Ô Sebastião, o aluno paga? Não. Os cursos são gratuitos. São entidades, na verdade, é um investimento da Nova Central. Nem a entidade, às vezes a entidade consegue o local, consegue algum apoio material, mas a rigor, a formação sindical da Nova Central, ela é custeada pela própria Nova Central. Nós não temos recursos externos, não temos recursos de governo, não temos recursos de projetos, nada. Temos único e exclusivamente o recurso do orçamento da Nova Central destinado à formação sindical. Então, por isso, a gente não tem muita folga para atuar, porque os recursos das centrais são limitados, em função do gasto de manutenção, da luta, do atendimento das bases e tal. Então, e a Nova Central, ela tem atua de forma descentralizada com as diretorias regionais. E parte do custeio da central, 50% do custeio, ele é destinado às estaduais. Então ela trabalha com orçamento extremamente exíguo. E isso aí vale da capacidade do presidente Calixto, do nosso diretor João Domingos, que fazem a mágica lá para fazer com que esse dinheiro cresça o suficiente para atender as demandas. Mas assim, mesmo com as dificuldades materiais que nós temos, a gente tem conseguido avançar e construímos, eu acredito, já alguns quadros importantes dentro do projeto de formação que a Central desenvolveu nesses períodos. Ou seja, dá frutos. Dá frutos, com certeza. Perfeito. Planta que colhe.
Perfeito. Sebastião, vou pedir mais perguntas aqui à nossa Ariane Soares, para o nosso convidado. Sebastião Soares da Silva, diretor de Formação Sindical e Qualificação Profissional da nova Central Sindical de Trabalhadores. Vamos lá? O jornalista Robson Gil, da Zola, também está participando mais uma vez do nosso programa, ele é da FEComerciários, e ele diz: Sebastião, você acredita que a formação sindical deveria ser acompanhada por algum tipo de curso complementar? Em caso afirmativo, qual? Abraço. Perfeito. Uma espécie de especialização, né? Uma boa pergunta, sim. O complementar teria que ver o quê? Eu vejo, assim, um conteúdo central, que é o conteúdo sobre realidade brasileira e realidade mundial. Nós vemos um mundo em transformação. Hoje, diríamos, nesses momentos agora, está acontecendo um fenômeno histórico extremamente importante, que vai marcar a humanidade, que é a construção da rota, a redescoberta da rota da seda pela China, pela Rússia, pela Índia. Então, voltando ao movimento comercial do mundo, lá para aquela via lá de Constantinopla, Istambul, Turquia. Ou seja, o capital se torna efetivamente mundial. O capital ocupa todas as fronteiras do planeta com essa nova rota da seda. E o que está acontecendo agora? Eu estive na reunião da OIT, agora em Genebra. E eu fui como delegado, da bancada dos trabalhadores, como conselheiro técnico, e o que a gente enfrentou lá foi a tentativa do setor de empresários, setor patronal, de desmontar toda e qualquer regulamentação trabalhista. Na verdade, há uma nova realidade extremamente importante que altera inclusive a nossa forma de atuar no movimento sindical, é de que o mundo ele se transforma cada vez mais nessa aldeia global com uma meia dúzia, 3 ou 4, dominando, determinando e dizendo o que tem que fazer. Certo. Então, há uma imposição, por exemplo, o que acontece no Brasil? A reforma que o Temer fez no Brasil, embora mais profunda e mais perversa, ela é similar ao que foi feita na Espanha, é similar ao que foi feita na Grécia, é similar ao que foi feita na França, é similar ao que foi feita nos Estados Unidos, é similar ao que foi feita na Coreia. A Coreia passou para 72 mil sindicatos, você tem uma ideia. Olha aí. Quer dizer, é o que a Nissan está querendo fazer agora, da inclusive nós estamos com um movimento de apoio aos metalúrgicos da Nissan nos Estados Unidos. A Nissan não aceita sindicato dentro da empresa, ela quer que o sindicato seja dos trabalhadores da Nissan. Então, há uma orquestração mundial do empresariado de criar, vamos dizer assim, uma CLT empresarial, definindo patamares mínimos. E o mínimo deles é o seguinte. Por que isso? Isso é determinado, basicamente, pelas grandes cadeias produtivas. McDonald's, Walmart, tal, que se espalham pelo mundo afora. Então, o que eles querem é que a mesma legislação trabalhista existente no Brasil seja da Argentina, seja do México, seja da França, seja da Espanha. E essa legislação não pode ser mediada pelo alto. Ela tem que ser mediada para baixo. Então, o que nós enfrentamos aqui é uma estrutura mundial. Correto. Isso não se resolve dentro dos quadros do Brasil. Daí a necessidade da luta interna, claro, do desgaste do governo, enfrentamento do governo, negociação, mobilização, organização das bases, mas também a luta internacional. Esse ingrediente passa a ser extremamente importante no enfrentamento com esse golpe que o capital perpetra, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Como diz o Marcos Verlaine, a CLT passa a ser CLC, Consolidação das Leis do Capital. Na verdade, o Sebastião observou muito corretamente, há um rearranjo capitalista em vários segmentos. Na parte dessa legislação internacional, OMC, né? Organização Mundial do Comércio, tratados internacionais, bilaterais, multilaterais, e agora eles querem, digamos, dar um padrão para baixo na questão da relação entre capital e trabalho, porque isso dá escala para a economia e elimina os riscos. Vocês se lembram que toda a cantilena safada do patronato contra a Dilma é que ela não nos dá segurança jurídica. Agora, o que eles fazem com a reforma trabalhista? Toda a segurança jurídica para o capital e nenhuma segurança jurídica para os trabalhadores. Esse que é o desenho efetivo da reforma que aí está. Sebastião, nós temos um intervalo aqui. A UGT, União Geral dos Trabalhadores, vai participar. Eu quero mandar um abraço fraterno ao Patá, que perdeu um membro da sua família recentemente. Eu esperei passar esses dias todos, porque tem esse momento muito tenso, muito doloroso, e vou ligar para o Patá para tomar um café com ele e dar um abraço verdadeiro, pessoalmente. Vamos lá, ao GT?
Meus amigos, minhas amigas, 10 anos de UGT. Há 10 anos, no mês de julho, construímos juntos uma central solidária, cidadã, quebrando uma série de paradigmas. Começamos com 180 sindicatos, hoje são mais de 1.300. Várias federações, confederações, enfim, uma central que mostrou o papel fundamental que a estrutura sindical deve perseguir. Nós estamos vivendo hoje com milhões de desempregados, 14 milhões, o PIB caindo, a desesperança no ar. Mas não podemos perder o brilho que a UGT construiu com toda a participação dos sindicatos filiados, da nossa militância, dos presidentes das estaduais e da nossa presidenta também, lá do Acre. Ou seja, é a soma de todas as vontades que deu a oportunidade de ter uma central que tenha a possibilidade de influir nas políticas públicas do nosso querido Brasil. Eu quero agradecer com muito carinho todos aqueles que dirigiram as estaduais, que dirigem a nacional, os meus companheiros da operativa que estão dioturnamente se dedicando a que tenhamos uma UGT cada vez maior. Lógico, não dá para citar o nome de todos os companheiros, mas eu não posso esquecer de colocar aqueles que ajudaram a construir a UGT, que são os vice-presidentes, o Alemão, o Salim, o Laerte, o Santiago e mais recentemente o Lucena, o Camilo, o Davi Zaia, que são o Lourenço, são os vice-presidentes que deram em toda essa oportunidade a nossa capacidade de superação. E aqueles que toda hora estão carregando o piano, que é o nosso Chiquinho do Brasil, o nosso querido Moacir, o nosso querido Pegado, o Marcos Afonso, enfim, tantos companheiros, o nosso tricano Valdir Vicente, as mulheres, a Cássia, a nossa querida Josi, a Regina e tantas outras que estão contribuindo cada vez mais para o GT ter essa garra. A nossa querida Cléo, sempre trabalhando não só pela questão da saúde, mas da diversidade, enfim, todos contribuíram. Então eu desejo muito sucesso nesses 10 anos que nós todos merecemos. E viva o GT! Muito bem, um abraço ao Patá, ao Marcos Afonso, ao Cândido Pegado, ao Moacir, a tantos amigos, Cléo, etc., tantos amigos da Visaia que temos na UGT. Eu estava lá no AMB, no evento de criação da UGT, até o jornal de criação da fundação da UGT nós fizemos na agência sindical. Eu não me esqueço que a manchete grande, assim, letras garrafais, naquela fonte Impact, era assim: UGT nasce forte. Então, e está forte, após 10 anos, na agência estamos fazendo uma série de matérias, na medida do possível, sobre a criação e a trajetória de uma década da UGT. Obrigado, Patá, parabéns a todos. Há um momento aqui em que eu mostro alguns materiais. Hoje eu não vou mostrar um material sindical, não, vou mostrar um jornal. É um jornal de um grupo de esquerda, agora constituído num partido, que é o PPL, Partido da Pátria Livre. E aí diz assim: arroxo para o povo e o país paralisado. O Temer sobe imposto e abre o cofre para subornar deputados, para comprar de forma despudorada, né? Como se estivesse numa feira livre comprando banana, comprando frutas na xepa, que aquele congresso está parecendo uma xepa de feira, desgraçadamente. E aqui na página, não vou mostrar aqui, não vai dar, na página 5 traz uma boa matéria: nova diretoria dos metalúrgicos de Guarulhos toma posse e avisa: mobilização e luta para enfrentar ataques aos direitos trabalhistas. Obrigado ao pessoal do HP, da famosa HP, pela cobertura e pela divulgação do sindicato. Sebastião Soares, vamos avançar aqui um pouco na questão da formação sindical. Pessoas estão nos acompanhando aqui pela internet agora, sábado em Guarulhos no canal 3 da NET, terça-feira que vem no canal 12 da NET em Brasília, e um dirigente quer fazer um curso lá pela Nova Central. Como é que ele faz? Entra em contato contigo, tem um telefone, tem um WhatsApp, tem um e-mail,
Ou liga lá para a secretária, aí você dá o retorno? Como é que é feito esse contato em busca de participação de um curso? Olha, na verdade os cursos eles são organizados ou pelas estaduais ou pelas entidades filiadas. Então, assim, é necessário que a pessoa, a trabalhadora, procure seu sindicato, veja a programação que está prevista, ou procure a estadual da nova central para saber os eventos que estão organizados. São vários eventos, são muitos eventos, se organizam pelo Brasil todo, tanto eventos patrocinados e coordenados pelas diretorias estaduais, como os eventos que nós fazemos diretamente para as entidades filiadas, sindicatos, federações, confederações. Então, a participação se dá do ponto de vista coletivo através das entidades. Sebastião Soares, nós estamos fazendo um programa aqui na internet. Aliás, a TV do futuro é a internet, né? Uma TV hoje é uma Smart TV, é um computador e será um aparelho de múltiplas funções. Já é, né? Às vezes em casa eu ouço música, estou sozinho lá em casa e eu jazz, né? E põe lá no canal jazz e fico ouvindo, né? Então, também é rádio, né? O rádio tem qualidade, qualidade sonora. Mas eu queria saber o seguinte, hoje, neste momento, o que seria uma formação qualificada, uma formação com efetividade? Porque se você vai formar sobre tudo, você acaba não formando sobre nada, porque você abre muito o leque. O que exatamente você considera importante oferecer em termos de formação sindical neste momento? Olha, na verdade, talvez fosse um tripé, talvez não. Do ponto de vista didático, pedagógico, poderia ser uma questão. Alguns aspectos que eu acho, considero centrais. Primeiro, uma avaliação de conjuntura. Tá. Porque as nossas questões, as nossas demandas, aquilo pelo qual lutamos, eles estão inseridos numa realidade. E para conhecer o problema, é preciso conhecer a realidade de onde ele emerge. Sim. Então, nesse sentido, a leitura da realidade, a conjuntura que seja local, que seja nacional, que seja internacional, quais são os reflexos, né, das circunstâncias que a realidade impõe na situação. Tá. Então, essa é a primeira questão para que a gente possa entender o nexo do problema e buscar alternativas de ação. O outro aspecto é o conhecimento da categoria. Tá. Né, no caso, por exemplo, a gente tem aí uma atividade com os agentes penitenciários que estão sendo executados sumariamente por grupos de extermínio, trabalhadores, inclusive dirigentes sindicais ameaçados. Puxa vida. Numa guerra violenta que está acontecendo no Brasil, uma guerra que está escondida, o domínio, né, do crime organizado, influenciando o assassinato de agentes penitenciários pelo Brasil afora. Então, nesse sentido, quer dizer, essa categoria, o que leva ao desmonte da estrutura penitenciária no país? Quer dizer, é a cadeia em si ou é a estrutura institucional do país, a estrutura econômica do país? Então, ele precisa compreender o nexo para poder saber o que vai fazer. Então, a campanha é voltada, por exemplo, um curso voltado para preparação para negociação salarial. Então, é necessário conhecer a realidade, as perspectivas da negociação, preparar o pessoal para negociar, organizar... Análise de balanço. Análise de balanço, análise dos dados. Então, é um procedimento, eu digo o seguinte, é um procedimento científico. Tá. Estudo rigoroso da realidade, estudo rigoroso das questões próprias da entidade, estudo rigoroso das questões sindicais, até para não ficar fazendo bravata em determinadas situações. Conhecer a realidade, né, é aquilo que o velho Lênin dizia, entender a análise concreta da realidade concreta. Em qual realidade eu estou inserido e quais são as demandas que eu preciso atender. Nesse momento, nós vivemos um país dominado pela cleptopolítica. Sim, sim. Um país dominado por uma quadrilha de bandidos que assumiu o país através de um golpe constitucional. Quer dizer, e na verdade, essa bandidagem é que dá a marca, é que dá o tom da política brasileira. Então, como pode fazer uma política que vá além do banditismo? Então, requer concepções novas, situação nova, como fazer luta sindical sem se perder no mundo partidário, não envolver sindicato
como se fosse um traje de igualdade com o partido político. Então, a formação tem toda essa conotação de interpretar a realidade, interpretar os fatos e buscar construir ali alternativas concretas, porque a formação tem um objetivo. Ela não é pedantismo, ela não é abstração. Ela tem uma direção. Organizar, fortalecer e melhorar a prática sindical. Perfeito. Eu vou perguntar daqui a pouco para o Sebastião como é que esses cursos podem nos ajudar a ter, digamos que, uma participação mais qualificada na eleição de 2018, quando eleger essas bancadas BBBBBB, CCCCC, PCCCCC também, para que a gente possa ter uma participação democrática, correta, orientada. Mas há mais perguntas e nós aqui costumamos valorizar quem nos faz as perguntas, os questionamentos. Vamos lá, Ariane Soares? Vamos. Vitor Nuzzi, jornalista da Rede Brasil Atual, pergunta: há um problema de renovação de lideranças sindicais? Com certeza. É um problema de renovação de lideranças em geral. Mas no mundo sindical nós precisamos de renovar lideranças. Nós temos uma dificuldade muito grande de trazer os jovens. Há uma dificuldade muito grande de incorporar as mulheres. Até o mundo sindical, ele não desfé da sociedade brasileira, ele é profundamente machista. Então, às vezes, você ouve coisas absurdas, por exemplo, de composição de uma mesa, você deve ter visto isso algumas vezes, compõe a mesa só com homens. Aí, de repente, vamos convidar uma mulher para embelezar a mesa. Eita! Isso é um desastre. Você já viu umas 100 vezes isso aí, para ser modesto aqui na conta. Então, veja bem, essa renovação é fundamental. As mulheres, até porque as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, isso é comemorado como uma vitória, mas na verdade é uma estratégia do capital muito esperta. Porque com a mulher inserida no mercado de trabalho, ganhando 20, 30, 40, até 50% menos que o homem, o capital acaba rebaixando o preço da mão de obra ao preço que é pago para as mulheres. Então as mulheres são usadas como vítimas duplamente. Sim. Porque elas são exploradas e acaba sendo a exploração também do conjunto da categoria. Então é por isso que não existe saída para melhorar a condição da mulher no trabalho sem melhorar a condição geral da sociedade. Não há saída para o trabalhador masculino ou trabalhador feminino isoladamente. Nós só saímos dessa enrascada que o capital nos põe se nós, conjuntamente, enquanto sociedade, enquanto seres constituídos, enquanto seres sociais, atuarmos de forma unificada na emancipação, né, da sociedade. Então é por isso que a questão dos jovens é uma dificuldade enorme trazer os jovens para o momento sindical. Algumas categorias, por exemplo, construção civil. Quanto tempo fica o jovem no emprego? Pois é. É muito. Sim. 6 meses numa empresa aqui, rotatividade muito grande. No comércio também. No comércio muito grande, metalúrgico muito grande. Então, não é exclusivamente culpa dos dirigentes sindicais que permanecem muito tempo nos cargos. Não é exclusivamente isso. Há uma realidade objetiva, concreta, das condições de trabalho, que até impede que o jovem tenha tempo para ir ao sindicato. Perfeito. Mas é verdade que esse não é o grande problema, porque, você tem uma ideia, em 1959, se não me engano, foi muito bem depois, que o sindicato comprou o primeiro carro. Quer dizer, até 1960 o sindicato não tinha nem carro para fazer campanha salarial. Quer dizer, o sindicato não tinha disponibilidade para ficar para o sindicato. Mas sabe que o Jango... E fazia luta, e fazia... O Jango dava Oral Willis. Não é? Então, veja bem, quer dizer, então nós evoluímos muito. Quer dizer, em relação a 20, 30 anos atrás. Mas ainda falta incorporar parcelas substanciais da população trabalhadora no movimento sindical. E o movimento sindical precisa reconhecer isso. Atrair jovens, atrair mulheres, atrair parcelas e conversar com a sociedade. Perfeito. O movimento sindical, às vezes, e em muitas situações, e em muitos momentos, em grande parte do seu tempo, ele está distante da sociedade. Tá. E a formação sindical, ela pode ajudar nesse ponto, no sentido de incorporar pessoas da sociedade para entender que o movimento sindical, ele é fundamental. As conquistas centrais que a sociedade ocidental teve, passaram pelo movimento sindical. Correto. Os grandes conquistas sociais, as conquistas trabalhistas e salariais, passaram pelo movimento sindical. E a sociedade precisa conhecer isso. Perfeito. O Edu Pelacava, diretor, nos avisa que tem aqui o arquivo sindical. Vamos mostrar, desculpa, é uma entrevista feita com o Luizão Epaminondas Pitácio. Luiz, presidente do Sindicato dos Aposentados da CUT, trabalhador de origem no ABC, figuraça humana. Vamos ver a matéria com o Luizão? Vamos lá? Nem lembro que matéria é essa mais. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Epitácio Luiz Epaminondas, o Luizão,
preside o Sindicato dos Aposentados da CUT. Luizão, muitos aposentados presentes? Sim, tem bastante. Deve ter uns 10 ônibus de aposentados aqui, que vieram porque os aposentados vieram também junto com nos ônibus que vieram de todas as regiões, das 17 regionais da CUT. Então a CUT tem 17 regionais e os aposentados incorporaram todas essas delegações. Nós trouxemos 2 ônibus agora de manhã daqui do centro de São Paulo para cá, que foram para a CUT. Luizão, e qual a reivindicação mais forte dos aposentados e pensionistas na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora no Pacaembu? Nós estamos aqui reivindicando os 7,72 de aumento aos aposentados, que nós achávamos que deveria ser mais. Mas a negociação ela é boa quando é bom para os dois lados. E essa negociação, nós achamos que é uma negociação que ela está boa para os dois lados. E também o fim do fator previdenciário sem nenhum corte, sem restrição, sem nenhuma restrição. E também discutindo a questão da Comissão de Valorização do Idoso, ou então da mesa permanente de negociação com a presença de ministros. Porque nós estamos fazendo uma discussão no sentido de que os aposentados, pensionistas e idosos também tenham uma secretaria com nível de ministério que possa nos representar. E não que fique da forma que está até hoje. E pedir ao presidente também que não vete essa questão do fator previdenciário e nem do aumento dos aposentados. Porque os aposentados sofrem muito com isso e precisa dessa questão. Então aumentar, nós queremos criar políticas públicas como foi criado política pública para o salário mínimo. Nós queremos criar uma política pública também para os aposentados, pensionistas e idosos deste país. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Luizão falou e disse, mas eu volto agora com o Sebastião Soares, diretor de formação da nova Central Sindical. Sebastião, rapidamente, teremos eleições, espero que tenhamos, né? Em 2018. Como é que nós vamos preparar o nosso povo do movimento sindical para ter uma participação qualificada? Não ficar disperso, bando, temos que dar um mínimo de organização e de articulação e de organicidade para a nossa participação. Como faz? Pois é, primeiro a formação sindical, né, tem uma posição importante nisso aí, que a primeira questão é de conscientizar pela necessidade, para a necessidade de reformar o Congresso que temos, de reconquistar o espaço que tivemos ou ampliar esse espaço. Então, o primeiro trabalho é conscientizar a classe trabalhadora de que isso é necessário. Segundo trabalho e fundamental, definir um programa de ação para os candidatos que vamos apoiar. O que a classe trabalhadora apresenta como alternativa para reconstruir o país, para passar esse país a limpo. Então isso é fundamental e a formação sindical pode muito contribuir na construção desses dois caminhos, conscientizar e planificar. Perfeito. Sebastião, muitíssimo obrigado pela sua presença. Há tempo que a gente queria que você viesse aqui ao nosso programa, o Repórter Sindical, e você com a tua agenda, correria. Às vezes eu digo que o Sebastião está na Amazônia, está no Piauí, está no Rio Grande do Sul, o país é muito grande, é continental, o deslocamento aqui é terrível, é diferente. Numa Bélgica, no Portugal, numa Itália, que são países pequenos, por exemplo. Então, obrigado, quero que você, por gentileza, transmita um abraço à direção da nova Central Sindical. Eu tenho muito carinho pela nova Central em razão da sua coerência. Ela não faz média, defende a unicidade, defende o imposto sindical, defende a CLT, defende a Justiça do Trabalho. Então, os que têm coerência e princípio precisam ser respeitados, porque eles não colocarão isso jamais no balcão de negociações e de negociado. Ter ética, precisa ter princípio, precisa ter conduta, temos que dar exemplo. Obrigado, Sebastião, e aviso que na quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo tema, né? A gente está definindo na agência ainda qual vai ser o tema do programa Repórter Sindical. A você de Guarulhos, cidade pela qual tem muito apreço, um grande abraço. Brasília, a capital, magnífica capital, também um abraço aos que nos acompanham e quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo Repórter Sindical. Se você quiser conhecer mais nosso trabalho, entre lá no site da Agência Sindical, www.agenciasindical.com.br, e você verá lá o nosso trabalho também. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.